Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda canal. Cautela em excesso também mata. Esse texto foi escrito pelo José Roberto Mendonça de Barros a respeito da decisão do Banco Central de manter inalterada a taxa Selic. Vamos dar uma lida no que ele escreveu. José Roberto Mendonça de Barros é um economista alinhado muito bem à direita, né? Então é importante ouvi-lo. Cautela é um conceito relativo e escorregadio. A mesma decisão é cautelosa para uns e ousada para outros. Falo naturalmente da decisão do Banco Central sobre os juros. Lembro que em agosto de 2020, o BC reduziu a Selic para 2%, no exato momento em que a formidável política expansionista em resposta à emergência da Covid-19 avançava e a inflação em 12 meses estava em 2,4%. A taxa básica de juros ficou então estável até fevereiro de 2021, quando a inflação já estava em 4,9%. A taxa básica de juros ficou então estável até fevereiro de 2021, quando a inflação já estava em 4,9%. O BC ficou atrás da curva até fevereiro de 2022. Temo que estejamos agora vivendo a situação inversa. Me parece que o Banco Central perdeu o time para reconhecer que temos uma enorme deflação de bens. É só olhar os preços de bens agrícolas e industriais no atacado. E uma lenta e segura desinflação de serviços. Além disso, o dólar caiu para abaixo de R$ 5,00 e, dado o robusto fluxo cambial esperado, lá deve ficar. Também há uma subestimação de que o que representa o arcabouço fiscal, ponto finamente apreendido por Sérgio Abranches. Trata-se de uma regra fiscal apresentada e defendida por um veterano militante petista, um verdadeiro breakthrough. Finalmente, para os analistas que mencionaram como escusa para qualquer sinal sobre o curso futuro dos juros, a questão da fixação da nova meta fiscal, seria útil lembrar que a reunião do Conselho Monetário Nacional já está combinada entre seus participantes. A cautela tem muitos custos na ida e na volta. Consolidou-se um cenário muito mais construtivo a partir da notável safra deste ano, que poderá chegar perto de 320 milhões de toneladas. De um lado, apenas o efeito direto e indireto dessa produção já levou as estimativas do PIB para a faixa de 2% ao ano. As exportações estão muito aceleradas, incrementando muito o correspondente fluxo de divisas, que reduziu o dólar. Mesmo assim, os preços no atacado foram muito pressionados e a inflação de alimentos acelerou sua queda. Com isso, o IPCA deve crescer na faixa de 5%. A aprovação da regra fiscal e o avanço da reforma tributária completam a melhora do ambiente para novos investimentos. Há uma mudança na percepção das agências de classificação de risco. Tudo resolvido, então? Certamente que não. Ainda não temos todas as condições para um crescimento sustentável. Temos um governo politicamente fraco, desorganizado e sem estratégia. Um governo no qual política local de Bahia, Alagoas e Amapá se sobrepõe à visão nacional. Um governo que sonha em reproduzir o passado. Não virá daí a sustentabilidade de nosso crescimento. Então está aí as palavras do José Roberto Mendonça de Barros, dizendo que o excesso de cautela também mata e que o Banco Central perdeu o time de baixar os juros. Concordo, ipsis litteris, já era para ter baixado, isso deveria ter acontecido. Primeiro corte em março, segundo corte em junho, já era para estarmos com 12,75%, após tirar 1%
da Selic, né? Já era para estar com 12,75%. E minha ideia é que temos todas as plenas condições de chegar ao final do ano com 11,5%, 11,75% de Selic. É o que eu penso. Respeito quem não pensa igual, mas é o que eu penso e aqui eu falo o que eu acho. Então, dito tudo isso, voltemos àquela questão do laudo, da Lix Associados. A gente tem feito aí uma série de vídeos onde nós estamos questionando se faz sentido ou não nós pensarmos numa ação coletiva, contra a Oi, né? Se faz sentido pensar numa ação coletiva contra a Oi. Por que a gente está perguntando isso? Porque, definitivamente, muitas pessoas tomaram decisões baseadas na ideia de que o laudo feito pela Lix contribuiu para uma tomada de decisão. E o que dizia este laudo, afinal? Estou aqui com ele, Lix Associados, né? Lix Associados. Nota técnica: capacidade econômica das recuperandas para cumprimento das obrigações do PRJ vincendas nos próximos 3 anos. 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, processo número 020-3711-65-2016.8.19.1000 ao contrário, consulente Grupo Oi. Aí vem um sumário com todos os tópicos que serão discorridos aqui, algumas tabelas que eles anexaram, e aí vem o início do texto. O trabalho foi desenvolvido mediante análise das informações disponibilizadas pelo Grupo Oi, bem como daquelas divulgadas ao mercado, e tem por escopo o cumprimento da decisão proferida às folhas 575-771/575-777 dos autos do processo 0203-711-65-2016-819.1000 ao contrário, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. A responsabilidade da Lix Contadores Associados é limitada a expressar, sobre a perspectiva contábil e financeira, opinião técnica sobre a capacidade do Grupo Oi de honrar as obrigações vincendas nos próximos 3 anos previstas no plano de recuperação judicial e no seu aditamento. A Lix Contadores Associados não se responsabiliza pela realização de eventos futuros divulgados pelo Grupo Oi em suas demonstrações financeiras pela sua natureza incerta. Considerações iniciais. A Lix Contadores Associados foi designada pelo Grupo Oi para elaborar uma nota técnica com a finalidade de demonstrar a viabilidade econômica para honrar obrigações do plano de recuperação judicial e do aditamento ao plano, vincenda nos próximos 3 anos. Ainda sobre o requerimento do Ministério Público acerca da comprovação da capacidade financeira da recuperanda para adimplir os créditos com carência vintenária e considerando que o relatório circunstanciado da execução do plano de RJ apresentado pelo administrador judicial, as folhas tais, refere-se às obrigações vencidas durante o período de fiscalização, intime-se a recuperanda para apresentar parecer econômico-financeiro que demonstre a viabilidade econômica para honrar suas obrigações vincendas dos próximos 3 anos no prazo de 15 dias. Esse foi o requerimento do Ministério Público, né, pedindo a comprovação da capacidade financeira da empresa, estabeleceu inclusive um prazo para que isso fosse feito, e o juiz Fernando Viana acatou isso e demandou da Oi
a apresentação desse estudo. Em seu relatório circunstanciado de execução do plano de recuperação judicial, acostado às folhas tais, o administrador judicial apresentou a planilha ilustrativa do cumprimento das obrigações. Por meio dela, identificou suas obrigações vincendas nos próximos 3 anos, conforme a tabela 1. E aí ele vem com todos os itens de pagamentos que precisavam ser feitos até 2025. Parecer. O trabalho foi desenvolvido com a finalidade de apurar a capacidade de pagamento das obrigações do plano de recuperação judicial vincendas nos próximos 3 anos, conforme determinado pelo juízo na referida decisão de folhas tais, em razão do requerimento do Ministério Público, fundado na preocupação quanto ao pagamento dos diversos credores que constam na lista de credores, né? O plano original, aprovado pelos credores do Grupo Oi, em Assembleia Geral de Credores, nos dias 19 e 20 de 12 de 2017, sofreu alterações pelo aditamento na Assembleia de 8 de 9 de 2020, que ensejaram a remuneração, alteração e inclusão de cláusulas, dentre elas as que compõem o conjunto de obrigações vincendas nos próximos 3 anos, disse Alix no seu laudo. E aí tem uma nota de rodapé que eles fizeram questão de destacar. É certo que não cabe ao Ministério Público e ao juízo recuperacional se imiscuírem nos aspectos econômicos e financeiros do processo. Contudo, não podemos ficar impassíveis ao quase desespero de alguns credores diante das autorizações para alienação dos principais ativos e de longa carência para início de pagamentos. O Ministério Público tem recebido muitas mensagens via e-mail de credores pequenos relatando tais preocupações. Nessa linha, requer ao Ministério Público a intimação das recuperandas para que, se assim desejarem, juntem aos autos e divulguem nos canais próprios as informações que entenderem pertinentes para tentar tranquilizar tais credores sem prejuízo de qualquer outra medida que o juízo entender como conveniente para salvaguardar tais interesses. Então, essa nota de rodapé tem a ver com a decisão que já foi lida aqui do Ministério Público pedindo esse estudo por parte da Oi que comprovasse a sua capacidade de honrar os compromissos nos próximos 3 anos. Em relação às obrigações com vencimento nos próximos 3 exercícios, algumas considerações precisam ser feitas, disse a Alix, especialmente a partir das informações veiculadas pelos seguintes documentos que utilizamos como base: apresentação dos resultados do primeiro e segundo TRI, feito pela Oi, relatório do administrador judicial nos autos da recuperação judicial e estudo de viabilidade elaborado pela Ernst Young e apresentado como anexo ao aditamento da recuperação judicial da Oi. A partir destas informações, conclui-se que a proposta da companhia apresentada e aprovada pelos credores já dispunha que as novas notes previstas nas cláusulas 4333 não seriam quitadas em 2025, mas sim renegociadas na forma autorizada no aditamento e na escritura de sua emissão, documento anexo ao PRJ. Neste sentido, para fins deste parecer, serão considerados apenas os juros a serem pagos na forma do PRJ para os detentores destes títulos, no percentual de 10% ao ano. Deve-se ainda considerar, da tabela acima, nos exatos termos previstos na cláusula 4.2 do PRJ e atestado pelo administrador judicial em seu relatório circunstanciado, que o BNDES, único credor, com garantia real de recuperação judicial da Oi, teve seu crédito no montante de 4,64 bilhões, integralmente satisfeito com a conclusão da alienação da UPI Ativos Móveis. Por fim, importante que, quanto aos créditos, opção reestruturação 1, na forma preconizada pela cláusula 5.4 do aditamento e referenciado pelo relatório circunstanciado do administrador judicial e pela apresentação de resultados da Oi, os seus créditos poderão ser pré-pagos com desconto de 55% se atendidas as condições e gatilhos previstos no aditamento até o final do exercício de 22 e 23. Caso não sejam atingidas as condições expressamente elencadas para cada uma das rodadas de pré-pagamento, os créditos que optarem pela opção reestruturação 1 serão pagas na forma originalmente prevista na cláusula 4312 do plano de RJ. Nesse contexto,
considerando que a Oi tem até o fim deste exercício para verificar o cumprimento das condições precedentes e realizar a seu critério o pré-pagamento com desconto, como explicado acima, a tabela 3 abaixo aponta o valor das obrigações vincendas nos próximos 3 exercícios, tomando por base os créditos da opção Reestruturação 1, a regra original prevista na cláusula 4312 do Plano de Recuperação Judicial. E aí vem todas as previsões de pagamentos para a Fundação Atlântico, para os bondholders qualificados, né, ao longo aí do ano de 23, 24 e 25, para os credores com garantia real, né, vem aí toda a discriminação, que chega a um valor nos próximos 3 anos de 8 bilhões. Após a mensuração pela companhia do passivo a ser quitado até 2025, examinamos as demonstrações financeiras, contemplando os resultados do primeiro e segundo TRI. Eles fizeram essa análise. Nesse semestre, a receita líquida totalizou 7,18 bi, representando uma redução de 18,7%. Na sua apresentação de resultados, as recuperandas justificam a redução em decorrência da conclusão de alienações. Por sua vez, observou-se a melhora no resultado da companhia, visto que o lucro líquido totalizou 1,46 bi. Já a dívida líquida foi reduzida de forma significativa, passando de 25,7 bi para 16,12 bi. Com relação ao caixa, ele soma 5,031 bilhões, apresentando um aumento de 47% no comparativo com o primeiro semestre de 21. Além da melhora dos indicadores, nesse trimestre, os custos e despesas operacionais totalizaram 2,38 bi, evidenciando uma queda de quase 25% em relação ao trimestre anterior e de 23% em comparação com o mesmo TRI do ano anterior. Então, a empresa, aí a Alix fez essas considerações, observando aí os números do demonstrativo, né? E conclui dizendo que a análise conjunta desses indicadores demonstra que a companhia está implementando com eficiência o seu plano estratégico, com reflexos positivos no curto prazo, com tendência de melhorias a médio e longo prazo. Nesse contexto, além do caixa atualmente disponível de 5 bilhões, as recuperandas possuem ativos mantidos para a venda no montante de 2,24 bilhões, classificados em seu ativo circulante, ou seja, com realização esperada no prazo não superior a 12 meses, disse a Alix, né? Nesse sentido, é importante pontuar a decisão judicial que homologou em 22/8/22 a venda de 8 mil torres fixas da Oi pelo valor de 1,7 bilhão, dos quais 1 bilhão serão pagos na data de fechamento da operação e o restante até 2026. Adicionalmente, ainda segundo os resultados do segundo TRI, a Oi incrementará em seu caixa 3,7 bi até o final desse ano e mais 2,4 bi até o fim de 2023, por conta de parcelas secundárias adicionais do fechamento de alienação da UPI Infracol, as quais, após abatidas determinadas importâncias previstas no aditamento, e se atingidas determinadas condições, serão destinadas ao pré-pagamento de obrigações descritas na seção 2.1 desta nota técnica, como opção Reestruturação 1, com substancial deságio de 55%. O caixa disponível atual do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais supramencionados, alcançará até o fim de 22 o montante de 6,33 bi e até 23, 10,97 bi. Nesse sentido, conforme apontado na sessão anterior e consideradas as premissas ali mencionadas, pode-se concluir que a companhia apresenta condições financeiras para cumprir as suas obrigações previstas para os próximos 3 exercícios. Então, veja esse entendimento. Nesse sentido, conforme apontado na sessão anterior e considerando as premissas ali mencionadas, pode-se concluir que a companhia apresenta condições financeiras para cumprir as suas obrigações pelos próximos 3 exercícios. Então, este foi o documento divulgado. Essa foi a análise, ainda tem mais coisas, falaremos no próximo vídeo, mas aqui a gente entende que temos uma boa parte dos fundamentos que justificaram o Ministério Público Federal tomar a decisão
de entender como pertinente o fim da recuperação judicial, encaminhou isso para o juiz, Fernando Viana, e isso acabou reforçando a movimentação que foi feita em dezembro de encerramento da recuperação judicial da Oi. Cabe, então, a pergunta, se esse estudo ele não se sustentou de pé, porque ele foi entregue no início de setembro, né? Foi entregue no início de setembro, o juiz definiu a saída da RJ em dezembro, e de janeiro para fevereiro nós fomos surpreendidos pela Oi pedindo de novo proteção judicial. Então temos aí algo que está errado, tem algo aí que não faz sentido. Diante disso, você se sentiu prejudicado pela empresa? Você acha que cabe um processo judicial contra a empresa? É isso que nós estamos perguntando, é isso que a gente quer entender a sua opinião. De antemão, já dizemos que apenas grandes investidores podem mover processos individualmente, porque têm recursos financeiros para tal. Aos minoritários, resta apenas um caminho de tentar um processo coletivo. Este é o único caminho para os acionistas minoritários. Processos individuais vão ser muito caros e o minoritário não terá condições de fazer parte disso. Uma grande dúvida nos bate à porta. Já conhecemos a incapacidade de mobilização dos acionistas da Oi. Quando propusemos que os acionistas minoritários se reunissem em um grupo para poder indicar um representante para o conselho de administração da Oi, percebemos a dificuldade de fazer isso, né? Tínhamos que ter 5% de acionistas reunidos para poder, então, bater na porta da Oi e indicar uma pessoa para o conselho de administração da empresa. Reunimos com o Luiz Barsi Neto 3,5% apenas de acionistas. Não foi o suficiente para fazer essa posição, né? Isso já nos mostra uma incapacidade de articulação dos acionistas minoritários da empresa. Mas aqui seguimos caminhos menos percorridos e estamos agora pensando se isso faz sentido e se vale a pena a gente aprofundar este debate, né? É o que nos cabe aqui, estimular a reflexão, né? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.